Brasil. E não aconteceu nada com o racismo, mas se houvesse algo relacionado ao racismo, qual é a responsabilidade do mercado? O que tem a ver o mercado com um ato isolado de um segurança, o que não aconteceu em Porto Alegre? O que tem a ver o mercado? O que teria a ver, Gervásio? Timóteo, o cidadão precisa entender o seguinte: tudo que nós entendemos como certo e errado, ele nasce a partir da Bíblia. Foi construída a civilização a partir da Igreja Católica, que inclusive chegou a construir um corpo legal, construir leis, que é o chamado direito canônico. E toda a ideia dos valores e do que nós entendemos por leis, eles nascem, eles evoluíram ao longo dos milênios, que já se passaram 2000 anos, a partir dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles foram as leis de Deus, porque foi o próprio Deus que deu esses 10 mandamentos ao Moisés. E, a partir dessas leis de Deus, você construiu todo o arcabouço legal das leis humanas. E existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia de ideias e existe uma hierarquia também na construção das leis. E na hierarquia, a vida é o bem mais precioso. Então, você roubar é um pecado, mas ele é um pecado com uma gravidade menor do que se você assassinar alguém. Tanto isso é verdade, teologicamente, que materialmente no nosso corpo legislativo, você roubar alguém, a pena é menor do que se você fosse assassinar. Dito isso, a gente tem que entender o seguinte: no Brasil hoje a vida perdeu valor. Já começa dentro da jurisdição, dentro do corpo legal, você destruiu os alicerces da civilização. Então, você matar alguém não tem mais valor. Sabe? Você matou, você é condenado, aí você tem uma série de benefícios réu primário, se você se comportou, se você leu o livro, você tem uma redução da pena. Então, matar não é mais escândalo como era antes. O que é escândalo hoje, Timóteo? São as narrativas da esquerda. Você pode matar 200 pessoas. É normal. Quantos criminosos aí nós conhecemos que ganham fama porque matou 10, 20, 30 e ninguém se escandaliza com isso mais? Ah, mas o cara foi racista, aí não pode, o cara foi homofóbico. Aí existe o escândalo, a indignação. Perdemos a hierarquia de valores. Perdemos o senso das proporções. Então, Timóteo, o que está por trás de tudo isso é a destruição da capacidade do indivíduo enxergar a realidade e compreender essa realidade a partir da hierarquia das leis e valores instituídos por Deus. Aí você me perguntou: Gervásio, o que é que a empresa teria a ver se caso um dos seus funcionários cometesse um ato de racismo? Olhe, pelo princípio racional, pelo senso das proporções, não teria nada a ver. Porque quem cometeu o ato é que deve responder por ele. Se um indivíduo ele comete um crime, quem tem que responder é ele, não o outro indivíduo. Agora, para a esquerda, não. Por quê? Porque a esquerda quer destruir do ser humano a capacidade dele de usar a racionalidade para compreender a realidade e tomar suas decisões pelo seu próprio livre-arbítrio. O que a esquerda quer fazer é construir um novo homem que simplesmente siga o que ela determina como certo e errado. Se amanhã depois ela mudar, esse indivíduo, como um robô, tem que mudar também. Ele não pode ter a sua consciência e o seu livre-arbítrio. Então, todas essas narrativas, elas têm como objetivo corromper a alma do indivíduo. Eu gosto muito de dizer isso, porque as pessoas acham, às vezes, que é besteira, é coisa de religião. Não é. Quando você entende que a alma tem 3 pilares, que é o intelecto, que é a capacidade de compreender e entender a realidade,
que é a vontade, que é onde exerce o seu livre-arbítrio, e que é a memória, onde começa a formar a sua personalidade, e que todo esse discurso visa corromper seu intelecto, porque se ele muda, impede você de entender a realidade como ela é, ele está corrompendo o seu intelecto. Se tira o seu livre-arbítrio a partir desses jogos de manipulação, meu amigo, o objetivo final é esse aí. O que é que vai acontecer com a alma corrompida? É uma alma escrava. E o inferno é a escravidão eterna. Então o que a gente precisa entender é isso. Usando o senso das proporções, usando a análise da realidade concreta, a empresa não teria nada a ver. Porque você, quando contrata uma pessoa, não está na testa da pessoa criminoso, não está na testa da pessoa bandido, não está na testa da pessoa ali agressor de mulheres, pedófilo, estuprador, o que quer que seja, não está na testa, ninguém vem tatuado com isso na testa. A empresa contrata a pessoa pelo currículo, faz um processo de seleção, aplica dinâmicas de grupo para verificar se aquela pessoa tem competências, tem habilidades que vão somar dentro daquele corpo de funcionários para fazer com que os objetivos organizacionais se concretizem. Então, se um funcionário ele comete um erro, é ele que tem que responder na empresa. Mas a gente tem aqui em Salvador a aprovação da legislação municipal que se um funcionário tiver uma conduta homofóbica, a empresa que responde. É lei municipal isso aí? Teve aprovação ano passado, salvo engano. E aí eu vou pesquisar isso, se eu estiver errado eu corrijo amanhã, mas eu vou pesquisar e vou trazer isso aqui. Então, Timóteo, isso o que é que acontece isso? É a terceirização da responsabilidade. Porque o que é que ocorre, gente? Foi o que eu falei agora há pouco. A lei e a justiça, ela existe com um propósito: punir o comportamento errado, de modo que esse comportamento deixe de ocorrer. Então, se o indivíduo comete um crime, ele assassina alguém, ele tem um ato de racismo, esse indivíduo é que tem que ser julgado, para que as outras pessoas, quando vejam, as pessoas olhem assim, eu não vou fazer. Não é à toa que Cristo disse que bom que existem os escândalos, mas ai por quem aquele que o escândalo vem. O que é que Jesus quis dizer com isso? É bom que existam os escândalos, que a gente olhe e diga, eu não vou fazer aquilo. Mas ai daquele porque o escândalo vem, porque ele vai ter que responder e pagar o preço pelo seu erro. Então, quando você pega a legislação, a lei e não cumpre, quando o indivíduo que cometeu o ato de racismo, ele não é punido, outra pessoa é punida, aí você fala assim, eu vou fazer também, porque quem vai se ferrar é o meu chefe. Eu estou com raiva do meu chefe descontou o meu salário porque eu não vim semana passada. Meu chefe brigou comigo por isso e aquilo, eu vou fazer isso porque eu não vou responder. Quem responde é ele. Então é a total inversão dos valores, é a destruição da nossa base civilizacional. Totalmente. Então o que nós precisamos lutar é por um código de leis que se aproximem da origem dos nossos valores.